Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aí do Pode Conectar. Nesse episódio aqui a gente vai falar com o Roberto Donato, subdiretor de tecnologia da Brigada Militar. Eu sou o Roger Ritter da Orne, CEO da Orne. A gente trabalha na Orne com ecossistema de negócios, software também para o seu negócio e muito mais. Visite @orne.com.br. Pô, Roberto Donato, que prazer te ter aqui na mesa, conversando contigo. A gente se via, às vezes, ali no Instituto Caldeira. Cara de fardado da Brigada Militar, o cara já vê de longe, assim, né? E que bom a gente ver a Brigada Militar, a presença de vocês em momentos de ecossistema, nesse ambiente, aqui no Conectar Hub também. Então, seja muito bem-vindo e, mais uma vez, obrigado aí por aceitar esse convite. Bom, Roger, eu que agradeço a possibilidade de apresentar o trabalho que a gente vem ajustando com relação à tecnologia, inovação e segurança pública. A gente entende que não podemos mais perder tempo nesse sentido, né? Porque as modificações elas acontecem de forma muito rápida, né? A gente que está nesses ambientes de inovação, a gente vê que o tempo hoje de mudança, de correção de rota, de fazer algo que realmente impacte, ele não tem mais tempo de espera, né? Então a gente busca isso, né? Na segurança pública, fazer algo novo, rápido. Se não der certo também, e é uma das consequências, né, da inovação, a gente muda a rota e tenta de novo. Então, é o nosso objetivo. Que legal, show de bola. Fala um pouco do Roberto Donato. Quem é o Roberto Donato? Da onde veio? Né? Por que escolheu essa área Quando entrou na Brigada Militar? Tem uma formação? Fala um pouquinho de você, Roberto. Bom, hoje, na data de hoje, estou completando 27 anos de brigada. Olha, né? Parabéns. Ingressei no dia 15 de fevereiro de 1997. E nesses 27 anos de brigada eu tive uma trajetória voltada ou ao ensino ou ao policiamento rodoviário ostensivo. Então eu trabalhei 10 anos na Polícia Rodoviária e lá na Polícia Rodoviária eu era uma das pessoas que puxava as intenções de digitalização de serviços, né? Começou então, aí já. Isso, eu participei de algumas questões voltadas a controle de tráfego com imagem. A gente teve alguns estudos voltados à falsificação de documentos por meios tecnológicos. A gente trabalhou na Polícia Rodoviária num planejamento onde a gente tinha, né, dados estatísticos que determinavam fontes de risco, né, e o emprego através deste estudo, né, que é muito importante. E depois eu, né, sou mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul e em Direitos Humanos pela Universidade do Minho, em Portugal. Que legal. E nesta área eu trabalhei até 2015, mais ou menos, né? Os últimos 10 anos eu tenho focado mais em ciência de dados. Então, de 2015 a 2020, né? Nesses 5 anos eu trabalhei na Secretaria de Segurança, eu fui o fundador, coordenador do Observatório Estadual de Segurança Pública. E ali eu comecei uma trajetória de ciência de dados que culminou com a ideia de fazer, então, um aprofundamento de estudos em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Hoje eu sou doutorando da Universidade Federal na área de tecnologia, inovação e sustentabilidade, né? Esse doutorado fez com que eu buscasse dentro da Brigada Militar uma aplicação para isso, né? E a gente acabou tendo a ideia de criar um centro de inovação e pesquisa da Brigada Militar junto à Pontifícia Universidade Católica. Então nós estamos lá tanto na universidade, no prédio 5, com a nossa instalação do departamento como um todo. O Departamento de Tecnologia da Brigada Militar, ele tem a sua sede no prédio 5 da PUC. Né? Justamente nessa ideia de que não há inovação sem conhecimento.
Então, Perfeito. o primeiro passo para nós sermos inovadores, tanto na área de tecnologia quanto na área de prestação de serviço público e inteligente, é nós termos um conhecimento superior ao que nós temos agora. E nesta ideia, né, o primeiro ponto que a gente buscou analisar e trazer, né, como importante foi justamente criar essa conexão com a universidade. Por quê? Porque lá é o centro do conhecimento. Lá nós temos a multiplicidade de conhecimento suficiente para atender as demandas da instituição. Somos policiais militares, e isso eu deixo bem claro quando eu vou falar para o pessoal de inovação, né? Sobre inovação na instituição. A gente é policial militar, a gente entende de polícia, a gente entende de planejamento de polícia, de emprego de polícia. Quando a gente parte para uma área de tecnologia, de ciência de dados, de processos, mapeamento de processos, desenvolvimento de sistemas, nós temos pessoas que têm alguma capacidade para isso, que estudam isso, que gostam disso, mas não é a nossa expertise. E aí eu digo que para que a gente consiga dar um salto inovador, a gente tem que buscar um conhecimento superior ao que nós temos. Perfeito. E aí a universidade é o local. Então, nesse movimento, lá no ano de 2021, a gente criou esse Centro de Inovação e Pesquisa, num primeiro momento só com o desenvolvimento de sistemas da Brigada Militar alocado lá. Hoje nós já temos uma sala no Tecnopuc, que é o laboratório, né? A gente criou um laboratório de polícia inteligente, né? Com o termo de Smart Policy, que é um termo cunhado há pouco, né? Tem um estudo já que vem desde 2009 nos Estados Unidos, na Holanda, em algumas outras universidades. Mas é um termo que ele ganha força em 2020, a partir de uma revisão desse termo, né? Uma revisão na universidade de literatura, que trouxe, né, que polícia inteligente seria uma polícia voltada a dados, buscando, através da ciência de dados, a identificação de padrões para que inteligência artificial e machine learning consigam dar respostas automatizadas para empregos que poderiam ser determinados à polícia. Sim, né? Então, naquela ideia de automação de processos, redução de esforço humano para algo que uma máquina faz melhor e bem mais rápido, desde que treinada por um humano, óbvio, né? Então a identificação de padrões, ela vem da expertise do negócio, polícia, e a partir disso a gente trazer então a tecnologia para apoiar essa decisão automatizada. Que então, são várias, inúmeras possibilidades, isso. né? A gente vê aqui em Porto Alegre, tanto na orla ali, tava falando que tipo uns robozinhos ali que tem as luzinhas ali, às vezes até fala com a gente ali que às vê vezes aqui não, nas ele câmeras. fala, né? Ele fala, né? Fala. Eu tava passando ali, ele tava dando a prefeitura de Porto Alegre orienta, né? Ambulantes e tal, tem que estar credenciados. Então, esse tipo de... Tu tá vendo hoje no dia a dia aqui na cidade de Porto Alegre incrementos, posso me arriscar a dizer que faíscas assim sobre essa inovação ali que você fala. E é tão legal ver a Brigada Militar, uma entidade que que traz a segurança aqui para a nossa comunidade. Ela está envolvida num propósito de inovação, está envolvida num propósito de estar junto, buscando melhorias que, no fim das contas, retorna para nós mesmos, que todos se beneficiamos disso. Então, eu acho fundamental assim, estudar essa questão da inovação, principalmente numa entidade como a Brigada Militar. E acredito que são vários desafios aí que se tem em mente quando... até de dados, né? Como que são esses dados da Brigada Militar? Quanto tempo se trabalha com isso? Porque até numa empresa normal, convencional, tu vai começar a ver dados, às vezes não tem tanta coisa assim, mas eu acho que a Brigada já tem algum tempo que estava trabalhando em cima disso. Temos. Esse é o grande detalhe, né? Quando tu falaste, são faíscas, são sinais, etc. Muito, né? A gente sempre trabalhou com dados, a gente sempre trabalhou com tecnologia. Nossos bancos de dados, eles têm 40, 50 anos de dados. Então, a gente tem um acúmulo
de conhecimento desses dados bastante grande, mas pouca análise e processamento. Sim. Então, um dos passos é justamente esse, né? A gente saber trabalhar os nossos dados com modelos matemáticos, com insights que nós tivemos em outros países, com desenvolvimento, por exemplo, de uma rota automatizada para evitar um problema futuro através de uma análise de predição, de usar esses dados para um emprego inteligente. Todo ano, tal época do ano, acontece tal evento em tal lugar. Pronto, eu já sei o que eu vou empregar, quantas pessoas eu vou precisar a partir deste estudo que basicamente a história nos traz. Sim, que é a alocação inteligente Exato. de recurso, muitas vezes. Exatamente, né? É o princípio da economia e administração. Sim, né? exatamente. A alocação inteligente, a Sim, alocação ótima de recursos disponíveis. né? Se você vê, eu imagino que seja assim, se tu vê que tem um mapa lá que tá mais vermelhinho, olha, aqui tendencia historicamente a acontecer mais problema do que lá. Então, pô, vai alocando melhor esses recursos, vai deslocando o policiamento. Isso a brigada sempre fez. Seja no papel, seja numa análise. Antes a análise demorava 3 meses, porque era impressa numa impressora matricial, que daí alguém ia lá e verificava ponto a ponto e botava um ímã naquele mapa de metal da parede. A gente faz isso há 30 anos. A gente só foi evoluindo os materiais utilizados e a velocidade para fazer essa análise. O que a gente quer agora? Perfeito. Boa. Eu não preciso nem olhar mais esses dados. Se eu montar o padrão, eu quero que a máquina, né, me diga, com base em tal e tal fato, acontecerá provavelmente, ou há a probabilidade de tantos por cento de acontecer tal fato em tal lugar. E aí eu não vou mais correr atrás do mapa com pontinho vermelho. Eu vou correr atrás da causa daquele ponto vermelho. Perfeito. Da causa daquela mancha de calor, daquele hotspot que a gente chama, né? Que é o próximo passo. Eu entendo que eu não posso correr atrás do hotspot. Sim. O hotspot ele já aconteceu. Sim, já é ele já é um efeito, né? Exato, ele já é uma consequência de um ato que eu poderia ter previamente evitado. Então, essa é a intenção, é descobrir o porquê que aquele ponto vermelho existe naquele local, aquele hotspot existe naquele local. Os homicídios, a concentração de homicídios é em determinado bairro. Por quê? Porque tem escolas que facilitam a venda de drogas, porque tem apreensão de armas, a gente já identificou por padrões, né, por exemplo, que nós temos maior incidência de homicídios, ou os homicídios migram com a prévia de apreensão de armas. Tem uma grande apreensão de armas em determinado local, e esse local, daqui a 2, 3 meses, vai virar um local de homicídio. Ou aumentou o número de ameaças, aumentou o número de rixa, aumentou o número de pequenos crimes que a gente não dá a mínima importância, que nunca vai virar um hotspot. Mas só que aquilo vai fazendo uma evolução que daqui a pouco nós temos uma série de homicídios ali, né? Ou os homicídios têm por padrão acontecerem a uma distância de 50 metros de uma escola. Por quê? Não sei. Eu preciso entender o porquê daquilo. Que a 50 metros de uma escola acontece homicídio. E é meio um padrão. Sim, né? Sim. Deve ter uma lógica. Exato. E a computação, assim, ela vai te ajudar. E aí, a partir daí são só com fatos criminais que eu vou alcançar isso? Não. Aí é essa a importância dos dados, não só de polícia, dos dados socioeconômicos, dos dados que são fornecidos pelo comércio, pela movimentação de pessoas, pela quantidade de pessoas que se movimentam para aquele local, por um ponto de tráfego, por conhecido ou não. Então a gente vai aumentando a quantidade de dados e conexões desses dados para chegar num padrão e dizer, olha, não é uma zona de homicídio. Mas se continuar assim, este padrão está sendo o copiado de tal zona de conflito. Entendi. E aí aquela zona de conflito ela vai se criando, ela não nasce do nada, ela não... Sim. Né? As pessoas não chegam em determinado... Bom, a partir de agora nós vamos começar a matar. Não. Né? Isso é uma construção social daquele ambiente que tem uma série de fatores e que desencadeiam numa ação dessas. Que legal. Bacana mesmo. E hoje o que vocês têm dentro da própria organização, nesse setor de inovação, ou já implantado, que é assim, Donato, que olha lá, nossa, esse daqui é show de bola e em nível de tecnologia, claro, de inovação, que veio aplicando nesses últimos tempos,
Até porque, até a questão de absorção, assim, né? Vocês veem muitas tecnologias por aí, não só pelos centros de inovação que vocês visitam, mas também como a tua visita em Israel, né? Acho que foi um pouco antes de tudo, de tudo isso acontecer, né? 18 dias antes. Isso é importante, né? E nessa época ali, bom, lá vocês também viram muita coisa bacana que se pode trazer para cá. Como que funciona essa questão de absorção de tecnologia, de startups também que tem por aí hoje dentro do nosso ecossistema? Excelente pergunta, né? Porque tem duas palavras que me incomodam quando elas andam juntas, né? Tecnologia e inovação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu posso ter 80 drones, que teoricamente é uma tecnologia, né? E não usar eles. Não saber usar eles, não saber conectar eles à coleta de dados que vão me fornecer informações para predizer crimes. Porque tecnologia é uma ferramenta. Tecnologia é uma caneta. É uma caneta, exatamente. É o que a gente fala aqui. É uma caneta. Agora, a construção de como eu vou utilizar a ferramenta, a coleta do dado que ela vai fornecer, a conexão desse dado com outros dados, é o que nos importa. Então, e foi isso que a gente viu lá em Israel. Eles não estão preocupados com hardware, né? Não é isso, né? Eles estão preocupados com uma construção, inicialmente, de um modelo, seja ele de um processo, um modelo matemático, um padrão de procedimento, e a partir disso construir um software que vai fazer uma inteligência e vai fazer uma leitura e o avanço dos dados que vão sendo fornecidos para este software, e a partir daí eu vou identificar qual a tecnologia eu vou utilizar para potencializar este dado, este software. É um casamento de tecnologias. Então, eu tenho a melhor arma, eu tenho arma de choque, eu tenho helicóptero, eu tenho drone, eu tenho a viatura blindada. A gente tem várias tecnologias, a gente testa várias tecnologias. Só que a nossa preocupação agora, para termos inovação e uma polícia inteligente, é fazer com que tudo isso se conecte. Não adianta nada, né? O totem inteligente da Orla, do Guaíba, lançar uma informação qualquer, se a câmera que captura a imagem, ela não tem um analítico, ela não entrega essa imagem para o 190, para um órgão de despacho da prefeitura, para a guarda municipal, e essa informação ela esteja dentro de uma central que tenha 10, 12, 20 mil câmeras, todas elas inteligentes, buscando um movimento que eu disse para a máquina que ele é perigoso. Então eu treinei a máquina, se o cara levantar o braço e tiver uma extensão de mais ou menos, é uma arma, é um fuzil. Então eu quero que essa câmera apareça na minha central, me dê latitude e longitude, que eu vou mandar uma viatura lá. Perfeito. Aí começou a funcionar. Aí deu certo. Então, temos 20 totens, temos 2.000 câmeras, elas se conversam. O software, ele tem uma inteligência, ele vai é isso que importa. Né? Porque a gente vê muitas tecnologias e comum, né? Determinadas pedaços de tecnologias, né? Um faz IA, outro tem o hardware, e tudo isso tem que estar, pela tua fala, interligado, né? Para chegar no resultado final, que é um bloqueio de uma causa que poderia acontecer, uma ação imediata sobre uma determinada situação, um acionamento para que aquilo marque um pontinho no mapa e a gente saiba que aconteceu. Então, é tudo muito interligado. Exato. Né? E isso faz com que a gente consiga não só trabalhar na área operacional, como também na área de treinamento, capacitação, que é fundamental. Né? Foi o que a gente já fez, né, com a Orne, já tentou desenhar alguma coisa nesse sentido, de realidade virtual, né, que foi o primeiro contato que nós tivemos com a Orne há quase um ano atrás, né? E nesse sentido, quando tu me apresentasse a empresa, eu disse, cara, a gente tem conexão com isso, a gente pode criar um ambiente, por exemplo, de negociação com refém, fazer simulação de negociação com refém num ambiente virtual, que inicialmente tem um custo
significativo para a implementação, mas depois de implementado, a inteligência vai estruturando novas manifestações, novas interações, e o policial vai treinando naquilo, e essa inteligência artificial vai modificando. Não é aquele jogo que é sempre o mesmo. De videogame que é sempre o mesmo, eu passo 1, 2, 3, 4, 10 vezes, eu tiro sempre 10. Acerto sempre a cabeça do cara. Não, né? É uma inteligência que vai lá e vai treinando, né? Esse modelo ali é bem interessante porque ele fornece um treinamento para o próprio policial, né? Então, ele está entrando na academia, enfim, aí a gente consegue simular determinadas situações e, com certeza, assim, a tecnologia, ela agrega, ajuda muito nesse ponto aí, né, Donato? Perfeito. Exato. Questão das lojas, né? Aqui tem até uma questão, agora entrando um pouco mais nessa parte de varejo, né? Como que a tecnologia, assim, ela pode ser utilizada para prevenir essas perdas, assim, falando para o comércio varejista, e também um pouco como que a inovação da brigada ajuda isso, né? Como que a gente pode elaborar alguma coisa dentro desse sentido? Eu acho que o problema de inovação e tecnologia do varejo é o mesmo de qualquer empresa tradicional, né? O primeiro problema de todos é cultura, né? No varejo, em qualquer lugar, né? A segurança, ela só traz preocupação quando eu tenho um problema, eu tenho uma crise. Que nem luz, acabou a luz, agora faltou, né? Faltou luz. O que eu vou fazer com a carne na geladeira? Né? Faltou, é só na crise que a gente começa a pensar em segurança. E esse é um problema, né? Para o varejo, para qualquer comércio, para a própria segurança pública, né? A gente tem, de vez em quando, uma dificuldade de projetar algo muito distante. E isso é uma questão cultural, né? Como é que a gente trabalha essa questão? Eu entendo que tanto os órgãos de segurança quanto o varejo como um todo, ele tem que trabalhar a ideia de fazer algo todos os dias voltados à segurança, né? Tem que ter uma pessoa que vai centralizar essas ideias, tem que ter uma pessoa que vai ficar estudando isso, conversando com as pessoas, com o poder público, com o varejo do lado, com, né, a rede de lojas e assim sucessivamente. Então a primeira mudança que nós temos que ter é ter alguém no varejo focado em segurança. Que participe. Que ele entenda do negócio, que ele participe do dia a dia do varejo e que ele consiga identificar riscos. Então, segurança no varejo é uma eterna avaliação de risco. Eterna avaliação de risco. Hoje é crime cibernético. É uma bomba. Sempre. É uma bomba. Acontece em lugar, todo o planeta, né? Só para você ter uma ideia, nós tivemos uma redução drástica de roubos e furtos na época da pandemia, e que até hoje nós não tivemos uma recuperação, digamos assim, graças a Deus, né? Dos patamares que antes nós tínhamos. Nós chegamos a ter em Porto Alegre e região metropolitana, no ano de 2018, 2019, 45 mil ocorrências de roubo num ano. Bastante. O ano passado a gente bateu 20 e quase não chegou aos 20 mil. Olha, que bom. Então, nós tivemos, além de 50% de redução, 70% de redução de roubos. Deixamos de ter crime? Não. Né? Eles identificaram uma possibilidade, e isso aconteceu no início da pandemia, que o estelionato, porque nós não temos lá estelionato digital, então o crime de estelionato é digital ou presencial. O estelionato digital deu um salto o crime de estelionato deu um salto de 600% no início da pandemia. Aumentou muito. O pessoal voltou a praticar crimes armados na rua? Não! Se eu tiver 10 celulares em cima de uma mesa, aplicando golpe no WhatsApp, e conseguir levantar 1.000, 2.000 reais, para que eu vou sair com uma arma, correndo o risco de tomar um tiro, de, se eu ser pego, né, ter uma pena de 3 a 15 anos de reclusão,
Na certeza de que eu tô correndo risco. Não, aqui eu não tenho risco. Que a polícia muda, o bandido muda também, claro, né? O cara mal então... intencionado, ele vai lá e ele encontra uma outra forma, né? Não, e numa especialidade hoje absurda. Essa semana. Porque a mesma informação, assim, que a gente tem, ele também, muitas vezes, ele tem. O que difere, na minha concepção, e me corrija se estiver errado, um pouco mais, é o treinamento e a experiência, a expertise, assim, de, não, a gente treina todo dia para isso e a gente consegue agir em cima de determinadas situações. Não, e é aquela coisa. Recebi uma ligação essa semana perguntando se eu aprovava um débito de R$ 4.900 nas Casas Bahia. No cartão de crédito do Banco do Brasil. Tu recebe disso também, então. Direto. Não tenho conta no Banco do Brasil e não comprei nada na Casas Bahia. Mas a ligação era perfeita. Né? Qualquer pessoa que comprou alguma coisa na Casas Bahia alguma vez na vida ia clicar sim, tá? E ia entrar uma pessoa falando com ela e com certeza ia dar um golpe nela. Pois é, entende? Cara, porque... e a gravação era perfeita, ela tinha, né, elementos suficientes para que eu acreditasse que poderia ter acontecido. Se eu não tenho um pouco de análise de risco, de vivência e de estar no meio, eu caio no golpe. Pois é, esse é um ponto, porque eu até iria te perguntar no sentido que qual tecnologia que tem para evitar isso ou inovação, mas cara, é muito raro ter, eu acho que é um pouco da pessoa que está recebendo a ligação, né, tentando até orientar assim o pessoal que está nos ouvindo, ter um pouco de, não, mas desconfiar, ter um pouco assim de, né, mas será que é isso aqui mesmo? Porque isso, infelizmente, a gente vê como algo muito comum de pessoas querendo... Sim, não, mas é que a falta de conhecimento e o desespero, elas se juntam, né, e bloqueiam a pessoa. Então tem esse grande problema. Eu acredito que isso é uma responsabilidade tanto de governo quanto de comércio, de criar mecanismos para fazer com que estes golpes acontecendo, eles sejam de difícil execução. Um ponto que eu vejo, né, não sei se vê alguma coisa diferente assim, mas é e-mails de determinadas empresas, tipo Nubank, vou só dar um exemplo aqui. Ele manda um e-mail dizendo, olha, a gente não entra em contato contigo por WhatsApp, o canal de comunicação é esse, que eu acho que é um dos mecanismos que o varejo pode adotar, no sentido de, olha, pessoal, a gente não faz esse tipo de comportamento. O nosso canal de conexão, de atendimento com você é esse aqui. Não, e outra, é aquela coisa, a evolução tecnológica ela tem que ser permanente. Eu fiquei muito contente, né, com a propaganda que eu vi do C6 Bank. Que agora eles criaram zonas de conforto, digamos assim, né? Eu não consigo fazer transferência se eu não estiver no meu escritório ou na minha casa. Então, a localização do celular determina se eu estou numa área de conforto ou não. Então, eu tenho liberação de X valor na minha casa para fazer Pix, movimentação financeira, etc. Ou em outros determinados locais que eu digo que são de conforto. E qualquer outro local eu não consigo operar o banco. Fantástico. Então, fantástico. Como é que eu vou, né, sofrer um golpe ou, por exemplo, um sequestro relâmpago do Pix, né, que a pessoa sequestra e sai andando pela cidade com a pessoa até zerar o saldo de Pix. Se eu estiver em movimento, o meu banco só me permite R$1.000. Legal. E é interessante que eu bote esses R$500, R$1.000, porque daí o cara me libera. Né? Sim, vai. E não limpa a minha conta. Então, são esses mecanismos que eu acho que o varejo tem que se preocupar também. Né? A outra preocupação do varejo, né, que é o interno também, né? Nós temos os controles internos que... O problema é que depende do que tu vende, né? Sim. Então, eu vendo pequenos objetos de baixo valor. Para mim tem um controle de estoque com RFID, com tecnologias de localização, de controle de estoque. É muito caro. Né? Eu vou comprar uma etiqueta de RFID para colar num objeto que custa 50 centavos e a etiqueta custa R$1. Não vale a pena. Entende? Não faz sentido. Então eu vou ter que fazer um outro tipo de controle, eu vou ter que ter pessoas qualificadas para avaliar risco, para identificar pessoas que estão vazando meus produtos de dentro do meu varejo. Né? Acontece muito com loja de roupas, né? Sim.
A roupa custa 10, 20, 30 reais. Aí eu vou botar uma etiqueta e uma localização que custa muito 3 reais a operação, digamos assim, né? Não faz sentido. E o volume. Né? 10 mil peças de roupa. Não vai. Eu vou etiquetar 10 mil peças de roupa. É muito complicado. Eu vou levantando dúvidas aqui. Agora nós temos algumas soluções, né? Então, tecnologicamente, a gente tem a imagem computacional, né? Uma das especialidades da ordem, né? Que pode trabalhar movimentos suspeitos, movimentação de objetos, movimentação até do corpo da pessoa, né? Onde é que a pessoa esconde um objeto que vai furtar dentro do ambiente de trabalho, ou seja funcionário ou não. Né? Não, a pessoa vai botar dentro da calça. Ou a movimentação assim, que ela vai fazer. Exato. Né? E aquilo vai gerar um alerta, e aquele alerta computacional vai jogar em evidência numa central de monitoramento aquela pessoa suspeita. Tira uma foto, alguma coisa assim. Já... Eu fico monitorando, né, aquele funcionário, ou eu consigo identificar uma pessoa que frequentemente vai na minha loja e tem esse comportamento. Aí um sentido assim mais prático seria chamar, por exemplo, uma orientação, entra em contato, por exemplo, aí eu não entra em contato com a brigada, que eles, por exemplo, eles podem te ajudar a verificar essa situação. Também, assim, também. Tá. Né? Até em casos, por exemplo, que aconteceu de um estelionato também, entra em contato, como que seria o procedimento correto, assim, num caso desse, quando cai num golpe? Não, todo e qualquer crime, né, ou golpe praticado contra a pessoa, o mais importante é que a gente tenha um registro de ocorrência disso, para que a gente consiga identificar a quantidade, como está sendo feito, até para que a gente consiga fazer alertas à população do que não fazer, né? Então, os golpes eles estão tão variados que a gente pede para as pessoas, sem garantia, né, de recuperar o valor, que é a coisa mais difícil do mundo. Hoje em dia, a pessoa faz um Pix para uma conta. Sim, cara, é muito... Não tem como. As pessoas... parece que é fácil voltar, o que fica em alguém e volta. Tanto é que agora tem o Pix retornável, o Pix rastreável, o Pix não sei o quê, que são mecanismos que o poder público tem que criar para tentar, né, recuperar alguma coisa. Mas o mais importante de tudo, para que a gente tenha uma noção de como esses crimes acontecem e evoluem, é que a pessoa faça um registro de ocorrência nos órgãos policiais, ou da Polícia Civil, a Brigada Militar também pode registrar presencialmente nas ruas, né? Mas hoje está tão fácil, né, na delegacia virtual, verdade. Que eu sugiro, né, sempre que aconteça qualquer fato desse, que a gente ingresse lá na delegacia virtual e coloque o máximo de detalhes possível, né? Detalhe o crime, detalhe como foi, o número de telefone que ligou, né? O que a pessoa falou, né? O que a pessoa pediu, né? Quais foram os dados que aquela pessoa detinha, né? Uma coisa que o varejo tem que se preocupar muito, né? Perfeito. É na proteção dos dados dos seus clientes, porque não é possível uma pessoa ligar e saber todos os meus dados. Hoje a internet faz milagre, né? Se eu tenho o nome RG ou CPF de uma pessoa, eu mesmo com pesquisas abertas, eu consigo ter um retrato, né, que a gente chama de engenharia social, né, daquela pessoa, todos os dados, e-mail, endereço e etc. Mas tem alguns dados sensíveis que só o varejo pode ter, ou a partir de uma compra ou outra, justamente isso, né? Pô, como é que não acertou comigo as Casas Bahia, né? Mas se eu fui nas Casas Bahia e comprei uma TV de R$2.000 no dia anterior e no dia seguinte o cara me pergunta se o débito foi de 4.500, eu vou atender a ligação. Exatamente. Não, foi 2.500, não 4.500. Daí o cara vai no golpe. Ele vai dizer, claro, sim. Eu fui. Comprei a TV. Então é a TV. Não, a gente debitou errado. Vamos devolver. O senhor pode me informar. E aí começa a dar dados, entendeu? E aí já. Então, a partir de um vazamento de dados do varejo, eu dou elementos, né? E
e a possibilidade dessa pessoa conversar com a pessoa com uma maior propriedade e realmente enganar ela. Né? Verdade. Então a proteção de dados é muito interessante. Existe até a lei da proteção de dados justamente para isso, né? E tem outros pontos, eu até estava há algum tempo atrás, né, vendo o pessoal do time de vocês ali, e eles estavam experimentando até um óculos com identificação facial. Isso me chamou muita atenção, porque a gente vê tecnologias como essa que já estão entrando, né? Não vou dizer disponíveis, porque elas estão sendo importadas agora, até onde eu conheço, apesar que tem o pessoal aqui da Alter Vision, né? Que eles já também estão trabalhando com tecnologias muito semelhantes a essa. Ele já teve aqui numa edição aqui do Pode Conectar, mas que você passa a câmera assim na face das pessoas, na cara dela, e você já vê o nome dela. E isso, pô, acho que é um pouco também do que tu viu lá em Israel. Lá eu vi que tinha uns retornos, alguns comentários de pessoal que teve lá fazendo as visitas, muito de tecnologias imersas que visualizavam a face e já trazia um pouco do nome. Pô, então com os dados que se tem, né, muito, muito da Brigada, até essas câmeras daqui a pouco eu imagino que vão estar muito interligadas para isso, já buscando talvez não somente o nome, mas fazendo varreduras de CPF ali. Olha, aquela pessoa ali tem que... e isso fica já um pouco Black Mirror, assim, né? Você já deve ter assistido alguma coisa a respeito disso. Não sei se eu tô... Não, nós já operamos isso há pelo menos 5 anos. Né? Então a gente já tem alguns experimentos de reconhecimento facial. O mais significativo que nós tivemos foi durante a Copa América, em 2019. Né? Nós tivemos lá na arena do Grêmio câmeras de reconhecimento facial que tinham como, né, uma lista dos torcedores da Argentina que eram impedidos de participar dos jogos da Argentina. Então nós tínhamos policiais da Argentina, nós tínhamos a lista, e deu reconhecimento de 2, 3 torcedores que tinham envolvimento com crimes graves lá na Argentina e que não poderiam estar em estádios de futebol. Legal. Então já fizemos alguns testes na Arena, no Beira-Rio. Nós temos... Porque o óculos é uma câmera. Então, é a câmera do óculos, é a câmera da bodycam, é a câmera da rua, é a câmera do comércio, e é isso que a gente quer. A gente está montando uma estrutura que hoje funciona já com um banco de desaparecidos. Legal, né? Legal. Onde as mais diversas tecnologias conectadas vão trazer imagens e vão nos lançar alertas de pessoas que passaram por determinado local e estão na condição de desaparecido. E aí a lista pode ser qualquer coisa. Sim. Né? Eu posso botar a lista de imagens de procurados, de pessoas desaparecidas, de pessoas que seriam alertas, por exemplo, né, nas escolas, de ações nazifascistas ou, né, como aconteceu o ataque às escolas e assim sucessivamente. Várias outras formas, que nada substitui. Que volta àquela ideia, né? Nós temos que interligar tudo. Isso. Então eu tenho que ter uma base robusta que processe a imagem que é recebida e consiga responder o mais rápido possível ao agente público que está lá na ponta de um alerta. Ó, esse cara que passou agora na tua frente... ele é procurado. Ou até mesmo um carro, alguma coisa. Ou um carro, qualquer coisa, né? Então, isso a gente já está trabalhando. É claro, demanda um pouco de construção e tempo, e principalmente depois a aquisição da tecnologia adequada para fazer esse processamento, porque imagem é um pouco mais complicado. Sim, e pessoal que trabalha assim, geralmente imagens, vídeos... esses tipos de informação, esses dados no fim eles geram dados, né? Sim. Esse tipo de dado, então, ele com certeza ele é bem mais, precisa de máquinas melhores, precisa de um poder computacional sempre melhor para atender. Voltando para a parte dos desafios aí, né, desse setor de inovação da Brigada, um deles é muito bem colocado, que é a parte das integrações, conexões entre várias tecnologias que permitem ações mais efetivas lá na ponta. E outros desafios será que estão enfrentando por aí, Donato? A gente
busca caracterizar a dor, né? Para criar uma solução para isso. Então, se eu te disser um foco de desafio, é muito complexo, né? Porque segurança pública é muito dinâmica. Eu não posso focar em determinado crime porque amanhã já é outro crime, já tem uma catástrofe climática, eu já tenho que desenvolver alguma tecnologia para atender essa catástrofe, eu já tenho que estar preparado para uma ocorrência de roubar banco. Então, o que a gente tem hoje, né? O departamento está estruturado com 2 veículos tecnológicos, um de comunicação e um de imagem. Então, nós temos 2 caminhões preparados. Por exemplo, aconteceu um roubo a banco numa área que não pega celular, não pega rádio, não pega nada. Uhum. Vai o nosso caminhão, encontra o ponto mais alto, alça uma antena, entrega rádios de comunicação para as pessoas que estão envolvidas na ocorrência e a polícia tem comunicação. Então, é uma das primeiras questões que a gente levanta, né? Nós temos um terreno muito acidentado, com dificuldade de conexão, não só de radiocomunicação policial, como também de celular. Né? E isso aconteceu agora, né? Em Amaral Ferrador. Nós tivemos um roubo a banco a semana passada e a nossa comunicação estava lá. Temos hoje, por exemplo, instalados na Festa da Uva o nosso caminhão de câmeras, de vídeo monitoramento e, né, de outros serviços. Por exemplo, o nosso caminhão ele consegue espelhar o atendimento de emergência da rua, ele consegue fazer com que aquela pessoa que esteja nesse ponto móvel, ela consiga identificar onde estão as viaturas no terreno, quem é o policial mais próximo, cadastrar o celular daquele policial e ver o policial no mapa, fazendo com que a gente tenha uma maior controle das ações, né? E consiga, através de um ponto móvel, ter um posto de comandamento. Então, é um local remoto, ou é um evento especial, ou é um grande evento, eu tenho como subsidiar tanto a estrutura operacional quanto a organização, o comando, né, de informações e essa possibilidade. Então a gente vem trabalhando sob essa ótica, né, além de aprimorar nossos dados e fazer com que os estudos, através dos dados, eles nos forneçam insights, né, e dores e identificação de algum padrão para que a gente consiga resolver através de um produto criado especificamente para essa dor. Perfeito. Exportação de software da Brigada Militar. Vocês pensam em criar algum produto, alguma coisa para exportar, coisas desse sentido? Como brigada? Não é a nossa intenção, né? A nossa intenção, inclusive, pela dificuldade que a gente tem de desenvolvimento de software, é contratar pessoas que desenvolvam software para nós, que a gente tenha essa possibilidade de aumentar, né, as possibilidades de sistemas, né, que nos atendam, né? Já tivemos, sim, né, algumas das nossas produções que foram visitadas por outros estados e outros estados levaram isso como uma ideia e até código, né, para dar prosseguimento às nossas aplicações. Mas o nosso foco é mais, como eu disse, se a gente focar em desenvolvimento de software, não que a gente não saiba fazer, mas não é a nossa expertise. Sim, a expertise é... Eu prefiro ser um gestor de tecnologia na área de segurança pública e que eu tenha um arquiteto de software, um engenheiro de software, um desenvolvedor sênior, um júnior ou 3 sêniores, 2 júnior, e que desenvolva o software o mais rápido possível dentro da minha necessidade. Perfeito. Se ele vai vender lá fora é outra questão, né? Para os Estados Unidos, ótimo para mim. Inclusive, né, dentro dessa ideia de fortalecer essa conexão com startups, né, eu acredito que um dos negócios que pode surgir agora nos próximos anos, né, é justamente o poder público fomentar startups e ser parceiro dessas startups, inclusive ganhando dinheiro.
Exatamente. Eu queria... eu prevejo, assim, pelas Isso. conversas que a gente vem tendo, assim, muito... A gente já consegue perceber alguns hubs mais especialistas, né? Não só como o Conectar Hub, que foca muito no varejo, Tijolo Hub, né? Foca muito em construção, Instituto Caldeira, Tecnopuc um pouco mais genérico, por assim dizer. E a gente começa a perceber isso, né? E isso linkando muito bem o que a gente percebe por aqui, né? Que é um alinhamento entre o setor público, privado. Parece que está muito interligado isso, pelo menos na percepção que eu venho acompanhando. E isso faz casos como... Eu lembro que na nota fiscal eletrônica, a Cefaz aqui do Rio Grande do Sul, ela teve condições de ajudar muitos outros estados a trazer determinadas tecnologias que eles estavam implantando, né? E a gente percebe o quanto que a Brigada ela vem olhando para isso nessa parte de inovação, que eu acho que é fantástico. Isso vai trazer, espero Deus, cada vez mais segurança para nós como comunidade. E isso também traz num papel muito protagonista, né, Donato? Que leve essa solução da Brigada ali, uma entidade que a gente tem muito carinho ali para vários outros estados e por assim dizer. Não, e acontece, né? Porque o crime é igual em todo lugar do mundo. Então, eu acho se a gente traduzir a linguagem, né, daquele software, com certeza ele vai ter alguma aplicação em outro lugar. Claro que a gente chama de tropicalização, né? Tava falando de reconhecimento facial. O nosso grande problema de reconhecimento facial são os testes, é a inteligência, né? O reconhecimento facial de Israel é top, o reconhecimento da China é bom, mas tem alguns problemas. Claro que tem alguns problemas. Eles testaram com chineses, eles testaram onde eles venderam a aplicação, né? E isso faz com que a gente tenha a evolução das tecnologias. E elas naturalmente buscam a tropicalização para chegar ao mercado latino-americano, né? A gente tem que testar. E o bom disso, de termos esse laboratório, né, da Brigada, é que as empresas elas têm um ambiente para fazer esse teste e fazer com que as ferramentas sejam aprovadas ou não. Fantástico. Aprovadas ou não. Imagina uma startup aqui que ela está querendo desenvolver alguma coisa nisso. Porque eu vejo muito impacto, por exemplo, numa startup que está querendo fazer algo para ajudar na segurança da sua comunidade. E eu acho que é um pouco desse veículo, né, que se transforma a Brigada nesse sentido de facilitar essa conexão, de fazer um pouco desses com cautela, claro, com segurança, de forma que ela consiga... E aí tem um detalhe muito importante. Para te ter uma ideia, todas as startups que me procuraram, nenhuma trabalhava com segurança. Eu imagino. Aí o que acontece? O cara cuidava de equipamentos de grande valor num hospital com rastreamento por Bluetooth. Aí ele me viu falando sobre rastreamento. Será que a gente não consegue adaptar para segurança? Então, o que acontece? Esse mundo de startup é muito interessante porque como a pessoa que trabalha nesse ambiente, ela tem a certeza de que amanhã será um dia diferente. Não interessa se o negócio dela atende saúde. Não interessa se atende agronegócio. Porque se eu adaptar um drone do agronegócio para fazer a fertilização de uma fazenda, eu posso programar ele para fazer a leitura de uma favela. Exatamente. É a mesma coisa. Eu só estou mudando plantação de milho para uma zona de conflito. A área, o movimento do drone, a análise de imagem e todas as demais informações são as mesmas. Perfeito. Então, o que acontece? E o ambiente de Brigada Militar ele é muito fértil para isso. Por quê? Nós trabalhamos com logística, com patrimônio, com RH, com inteligência, com hospitais. Nós temos 2 hospitais. Nós temos escolas de segundo grau, escolas técnicas, escolas superiores, né? Programas de pós-graduação, de mestrado, doutorado. Então, nós temos a área de educação, saúde, logística, tudo numa única instituição. E ainda segurança pública.
Aham. Então tu pode escolher. O que você quiser. Não, mas ali testar. eu não vou conseguir trabalhar na brigada porque minha empresa é de controle de material restrito. Nós Ótimo. temos colete, pistola, viaturas, rádios, Cara, que legal. o que tu quiser. Né? Eu costumo dizer, faltou, né, no controle de armas um microchip de localização, que daí a gente não teria o problema de localizar fuzis que foram roubados, não sei o que, desviados. Que massa. A gente tem tecnologia para tudo. Né? E são utilizadas na iniciativa privada para fazer exatamente o que a gente precisa no público. Uhum. É só uma questão de adaptação. Que legal. E isso é muito importante porque essa tua fala ela é fantástica porque a gente, até como startup, né, pensar, bom, será que o meu produto, o meu SaaS, né, ou seja o que for, será que ele não consegue ajudar ali a segurança pública? Porque é tantas possibilidades, né, que são abertas assim nesse cenário que de repente a gente consegue fazer um white label, né, algum modelo aonde que você vai ajudar no fim a você mesmo, né? Sim. Porque Sim. vai voltar isso de uma certa Sim. forma uma questão mais segura ou E aí a gente parte para a grande dificuldade hoje, né? Tá, criei um produto inovador, top para segurança, foi certificado pela brigada, diz que funciona. Como é que o Estado contrata? Exato. Como é que é isso daí? E aí como é E que faz? aí a gente tem um problema. Então é nisso que a gente está trabalhando também na brigada, né? Uhum. Como contratar inovação? Uhum. Que isso não é um problema da brigada por si só, isso é um Não. problema da inovação como um todo, né? Uhum. Eu me lembro que eu assisti uma palestra do Piquet lá sobre Barcelona na década de 90, que a primeira coisa que ele enfrentou foi como contratar inovação. Uhum. E a gente está enfrentando agora porque estávamos acostumados a comprar produtos de prateleira já desenvolvidos, com um grande problema, não tropicalizados. Então Sim. a gente comprou muito produto que foi criado para os Estados Unidos. Sim. Muito produto. Não, top! Esse software de segurança pública funciona na Alemanha, que é uma maravilha. Chegou Cara, aqui. na Alemanha. Acontece, E aí né? a gente, por vezes, adquiriu esse software, tentou tropicalizar ele, usou por determinado tempo, mas o custo foi muito alto, o desenvolvimento de novas funcionalidades que atendessem, né, a nossa necessidade era altíssimo, a gente descontinuava a tecnologia. Perfeito. Então, por isso que é importante hoje a gente montar uma estrutura que a gente consiga desenvolver com a expertise que tem uma startup, com uma fábrica de software que é de uma startup ou de uma corporação, mas que trabalhe com startups, porque eles têm essa ideia de fazer com que aquele software atenda à necessidade do cliente. E não o mercado como um todo. Perfeito. Né? Um software de prateleira, como por exemplo. Uma grande empresa uma vez veio nos mostrar, né, um software que solucionou todos os problemas de Nova York. Todos. Tinha 100 e tantos módulos. O que tu pensasse de alerta tinha naquele software. Tá, mas e os dados que nós temos? Os 40 anos de dados que nós temos? Daí vocês vão ter que adaptar os dados de vocês ao software. Não tem como. Tem muito disso, né? Não tem como. Eu posso usar o software de Nova York? Posso. Pode. Só que eu tenho que parar tudo e começar do zero, tá? Ó, pessoal, nos próximos 5 anos a gente só vai registrar os crimes para ver como é que funciona o software, depois a gente vai passar a atender vocês. Não tem como numa instituição pública de segurança. Então, ou a gente consegue adaptar com velocidade, ou a gente não consegue utilizar uma aplicação. Entendi. Por isso que é muito mais importante a gente fazer questões de desenvolver para a própria brigada, e startups têm esse viés, né? Porque muitas vezes elas estão um pouco mais enxutas, elas conseguem ajudar mais dentro desse sentido, né? Como tu falou, a parte da deslicitação, toda essa parte ainda cai, é uma coisa, eu acredito, muito natural, assim, né? Tanto nessa etapa, mas que vem se trabalhando... Não, é assim, novo para todo mundo. Para todos, né? Para o órgão de controle, para o órgão de compra, para o órgão que está necessitando da tecnologia. É novo para todo mundo. Porque tem que testar, tem uma série... eu vou comprar, mas, não, pera, tem que implantar ali, mas temos que testar. Então, lá na frente, eu vou ver se isso vai dar resultado. Eu acredito que até por um pouco dentro desse sentido aí.
Então, mas, pô, você vem trabalhando bastante, assim, em importar, deixar isso daí mais redondo, né, Donato? Claro. Fantástico. Cara, que bacana. Baita conteúdo aí que a gente tá conseguindo gerar aí uma visão macro, mas também por dentro, assim, do que está acontecendo aí na parte de inovação da Brigada. Acredito que tenha vários outros... Nossa, tem tanto assunto aqui na pauta, né, voltado para a parte de hacker também, né, Donato, que a gente vê algumas coisas em cima disso. Vejo muita questão offline, né, que são coisas de, como comentei, de totem, questões de especialização. Tu levanta também um ponto muito interessante, que é a integração das tecnologias, assim, que é fantástico, porque lá na ponta ali ela tem que ser muito funcional, né? Ela não pode ser alguma coisa que trave, alguma coisa que demore para responder, porque esse mercado é muito volátil, né? A parte de segurança pública, o que é a cada dia, né? Uma fala tua, cada dia é um novo dia, né? Não só para as startups, mas principalmente ali para vocês, ainda mais no mercado, não sei se posso chamar assim, tão dinâmico assim como é a Brigada Militar. Cara, lindo, fantástico. Vamos lá, entrando para as condições finais aí, Donato, o que vocês estão fazendo? Qual que é a expectativa aí nos próximos anos? O que vocês estão almejando aí nesse ano 2024, por exemplo? Bom, a gente entende, né, que para que a gente consiga ter um aproveitamento melhor das nossas ações, a gente consiga fazer a passagem e a transformação digital da instituição. Então, um dos nossos focos é rever todos os nossos os nossos processos, né? Uhum. E fazer com que esses processos sejam o mais digital possível, né? A gente não pode mais trabalhar com papel, inserção de dados duplicada, o controle dos nossos recursos materiais e humanos de forma dissociada da tecnologia. Então, o foco é esse, né? A gente precisa digitalizar a instituição. A partir da digitalização da instituição, não só na área administrativa como na área operacional, aí sim a gente consegue dar um ganho potencial, né, de análises que podem ser feitas com os dados gerados e com essa digitalização. É um diagnóstico, né? Hoje eu tenho um diagnóstico analógico. Uhum. Eu vou tomar determinada atitude em termos de inovação e tecnologia. Eu tenho que sentar, parar, entrevistar uma pessoa, verificar o que ela precisa, qual é o problema dela, criar uma aplicação para isso, digitalizar esses dados, criar uma estrutura de conhecimento e depois entregar alguma coisa. Uhum. Eu quero matar essa etapa, né? A gente precisa agilizar essa etapa, fazer com que nós tenhamos os dados mais digitais possíveis, que eu não preciso mais fazer o diagnóstico. A pessoa já vai, ao natural, dentro do ambiente de trabalho, gerando dados suficientes para que eu tenha o diagnóstico e, a partir do diagnóstico, identifique o problema e busque uma solução. Uhum. Seja ela de mercado, de prateleira ou de desenvolvimento específico daquilo, né? Voltado sempre, não aquela solução 100%, que é isso que o governo busca, né? Eu tenho esse problema e para resolver 100% eu tenho que ter uma aplicação que vem da Iugoslávia, da Europa, Não. Muita exportação, sendo que a gente tem importação, sendo que a gente tem coisas aqui. Aí, né? Uma startup do Instituto Caldeira resolve 80% do meu problema a 5% do custo. Uhum. E eu tenho que fazer isso. Eu tenho que começar a buscar soluções, não que sejam 100%... que resolvam 100% do meu problema. E elas não existem. Uhum. E elas não existem. Até porque o problema muda. O problema muda, ele é dinâmico, amanhã eu já tenho outra demanda para atender. Então eu preciso ter algo que seja nível plataforma e que eu conecte módulos a cada demanda que eu tenha. Uhum. Então, porque não adianta eu contratar uma solução que não vai conversar com a anterior. Exatamente. E como é que eu faço essa plataforma? Eu tenho que ter uma política. Então é isso que nós vamos fazer. Uma política de tecnologia para que
todo e qualquer desenvolvimento de sistemas se conecte um com o outro. Então, eu tenho lá um sistema de RH que tem que se conectar com o operacional, administrativo, as atividades especiais que nós temos, né? Qualquer outra coisa. Esta plataforma, depois de solidificada, estruturada e digamos assim, conformada, né? Eu tenho que ter uma validação disso como estrutura. A partir dela, eu desenvolver os meus sistemas, as minhas soluções, e cada solução que eu for desenvolver, seja ela administrativa, operacional, na área da educação, saúde, esteja interligada em um só lugar. Então, uma plataforma única de serviços administrativos e operacionais que sirva tanto para o público interno e externo. Essa é uma política que a gente tem que escrever e adotar como procedimento para que toda e qualquer contratação, seja de software ou de hardware, passe pela validação dessa política, dessa plataforma. Bem importante essa parte da política, muito comentado até em alguns outros episódios aqui do Pode Conectar, que é a estruturação inicial, assim, né? Principalmente quando tem várias outras pessoas, que é o caso da entidade aqui, da instituição, ela tem que ter essa lógica, né, de arquitetura para dizer, dando as diretrizes, né, processos, às vezes até procedimentos de como as coisas irão funcionar para que se mantenha um determinado padrão. Eu acho que é um baita de um trabalho aí, né? Um trabalho bem... Além de um desafio, um trabalho, mapeamento de processos assim também. Sim. Ele é um trabalho que exige muita pesquisa, conversa e várias outras coisas, assim. Eu particularmente adoro mapear processo porque é ali que você consegue Sim. identificar algoritmos que conseguem agilizar muitas coisas, né, Donato? Perfeito. É isso aí. Cara, muito bom, né? Entrando pro conteúdo final, né, Donato, o que tu tens aí mais de... Queres comentar alguma coisa? Queres dar algum spoiler de alguma coisa que vai acontecer aí? Depois eu quero entrar no como eles vão te encontrar, né? Sou uma startup, como que eu te encontro, como que eu me conecto assim com você? Bom, a Brigada Militar, ela nessa estrutura que foi criada e também numa concepção do próprio comando, que tem a ideia de buscar inovação, trabalhar com tecnologia, principalmente para melhorar a condição do nosso policial no atendimento das demandas sociais, né? A gente pensa muito nisso. Essa tecnologia que ela vai servir para quem? Para o policial? Sim. Vai melhorar o serviço do policial, vai diminuir a demanda do policial, ele vai conseguir ficar mais disponível para a população? Sim. Então esse é o nosso interesse. Então a ideia é justamente trazer uma abertura para que isso aconteça de forma natural, que a gente consiga reduzir e potencializar ao máximo o serviço prestado por um policial. Cada policial que consiga melhorar e reduzir o tempo de resposta é mais pessoas disponíveis para o atendimento à população. E é isso que importa, né? A nossa batalha diária é o tempo-resposta. Ninguém quer acionar um órgão de segurança pública e esperar horas pelo atendimento. A gente tem a certeza disso, né? Que o nosso foco é reduzir o tempo de resposta nas nossas ações. E isso com inovação e tecnologia é possível, né? Então o nosso foco é esse, né? Além do que eu havia falado, né? De propor uma transformação digital e uma política para isso, para que a gente tenha, né, por longo tempo, né, o desenvolvimento de ações voltadas e conectadas a essa ideia. E basicamente, né, nós estamos trabalhando essa área de inovação nos hubs. Então a gente está bem disponível nos hubs, a gente tem conexões com Tecnocinos, a gente tem conexões com o Zenit da URGS, a gente está dentro do Tecnopuc, né? Nós somos residentes do Tecnopuc, né? Nós somos membros do Instituto Caldeira, e basicamente as nossas conexões elas ocorrem através dessas instituições, né? Já fomos procurados
pelo Tecnouri, né? Provavelmente faremos uma visita a outros parques tecnológicos, né? A própria rede de parques tecnológicos é muito parceira, que hoje está sob coordenação da PUC, né? Antigamente era trocou agora, né? A regime trocou do nosso amigo lá de Rio Grande, o Gibon, para PUC agora. Então, as nossas conexões são essas, né? A gente está disponível nesses ambientes. Então, a startup que queira nos procurar tem Instagram da Brigada, tem o próprio Instagram do Smart Policy Lab, tem esses contatos, né, que nós temos aí no próprio departamento de tecnologia, né, e que são disponíveis aí a qualquer startup que queira nos procurar. A gente vai estar presente no South Summit, a gente vai estar presente lá em Gramado, no Summit, Gramado Summit. Gramado Summit. A gente tem ido nas feiras justamente para que tenha uma porta de entrada, né, para as startups conversarem conosco. Não, e é sempre bom, estão muito participativos, assim, Donato. Nossa, é fantástico, assim. E não sei se é o psicológico, o cara tá lá no hub ali, de repente aparece o cara lá, fardado muitas vezes. Pô, olha que legal, os caras aqui, que eles estão fazendo aqui. Daí tu, tipo, dá aquele start e de repente, não, tá, pera, eles são da inovação da brigada, eles estão... Cara, isso é muito bacana, assim. E a gente busca estar bem identificado justamente para que as pessoas nos procurem e nos perguntem o que vocês estão fazendo aqui. Exatamente. Essa é a pergunta que eu espero em todos os ambientes que a gente participa, né? Fantástico. O que vocês estão fazendo? O happy hour do Caldeiro, o cara fardado. Pois é, né? Cara... Alguma coisa o cara tá fazendo aqui. Lá sempre tem alguma startup nos procurando falando conosco. Agora tem happy hour do... Se eu não consigo estar presente, alguém da equipe, vai lá fardado e te identifica e pergunta o que as pessoas querem saber. Porque esse ponto ele é fantástico, assim, na percepção do ecossistema. A gente participa, não só nós da Orne, como aqui no Conectar Hub, e a gente vê isso e, cara, é muito legal, assim, as pessoas... É muito gratificante tu ver isso e ver que tem essa possibilidade de se conectar em cima disso. Então, é fantástico. Sim, né? E a gente busca... o que a gente faz, né? A gente busca estar presente em todos os convites, né? Programação Tecnopuc. A gente vai estar na palestra aberta, a gente vai estar na programação, a gente vai participar com uma fala nem que seja de 10 minutos, para que a gente abra esse canal de comunicação e que... O hub, né? Aquelas pessoas que transitam e querem oportunidades, nos procurem. E tem muitas, né, tem Donato? Muitas, Poxa. tem muitas. Leitura, então vejo que trouxe tem até um livrinho em cima da mesa. O que tem lendo ali? O que tem estudando aí, Donato? Eu vejo que depois que a gente entra nesses hubs e nessa função, né, de estudar inovação, eu vejo que conexões é fundamental, né? Então a gente sempre busca alguma coisa que aprimore a nossa possibilidade de comunicação, fazer com que as pessoas estejam próximas e consigam falar o que precisam, né? Principalmente uma das grandes dificuldades é identificar o que as pessoas têm como principal dificuldade. Daí a gente pensa, problema insolúvel. Não, ela não sabe comunicar o problema dela, né? De vez em quando é muito, muito simples de resolver, mas a comunicação eu acho que é fundamental nesses ambientes de inovação. Eu tenho buscado muito, né, conexões e leituras de transformação digital, de metodologias ágeis, né, que é uma das dificuldades em instituições tradicionais. A Brigada tem quase 200 anos. Então é muito... burocrática, não no sentido de ruim, né? Não, sim. Tem uma estrutura que tem que ser seguida, que né? Precisa ter, isso é importante. E a metodologia ágil, ela não desconecta da burocracia, mas ela faz com que a burocracia tenha regras, agilidade. Eu não estou dizendo que eu não vou seguir os trâmites burocráticos, só que esses trâmites burocráticos não podem ser de mês.
Toda semana eu tenho que ter uma resposta. Toda semana eu tenho que ter uma reunião. E essa reunião tem que ser objetiva, prática e de 5 minutos. Uma retrospectiva. Não a 10, 20, 30, 1 hora de reunião para resolver pequenos detalhes e ajustes finos daquela semana. Então, é isso que a gente pensa de metodologia ágil. Tem várias, né, possibilidades nesse sentido. Né? E basicamente é nesse sentido que a gente busca, né, a evolução do conhecimento para que a gente consiga dar um gás, né, em cima disso. Donato, muito obrigado mais uma vez, né, por esse convite ali, por ter aceitado, né? E o Conectar Hub conhecia aqui? O que achou desse espaço? Espetacular, né? Qualquer hub de inovação é espetacular porque faz com que as pessoas se encontrem e tenham ideias e desenvolvam, né, capacidades para que resolvam os problemas. É importante, tanto né? do privado quanto do Eu público. sempre chamo os varejistas, né, para que venham uma sexta-feira ou uma segunda, quando achar melhor, vem para cá tomar um café, né? Vem, toma um cafezinho, participa um pouco disso. Como tu mesmo traz, né? A conexão ela é tão importante, tu chegar lá, dar um oi, dizer o que você faz, né? Porque muitas vezes o varejista ele fica lá na sua loja todo dia, barriga no balcão, isso é necessário, é importante, mas quando ele sai dali, vem para um outro espaço, ele acaba vendo as coisas diferentes. Sim, né? Com certeza. E aí acaba conectando aí, trazendo mais soluções. Cara, tem que dizer para o varejista que não tem reunião perdida num hub de inovação. É verdade. Tem tempo perdido num hub de inovação. Alguém vai te trazer uma ideia, alguém vai te perguntar alguma coisa que nem ideia que tinha. Antes, né? Isso é Parece. Ótimo. Boa. Donato, mais uma vez, cara, eu fico muito feliz, assim, de falar contigo, de ver essas movimentações dentro da brigada, do teu desafio, assim, né? E, pô, é fantástico, né? Tanto do Pode Conectar, Orne, todos, assim, a gente apoia no que for, assim, esse trabalho, porque a gente vê, isso retorna pra gente, isso é um trabalho que gera impacto, que pode nos tornar cada vez uma população mais segura, mais clara, mais educada, mais evoluída, né? Por assim dizer. Então, mais uma vez, cara, muito obrigado aí Obrigado pelo convite. Show. Sempre à disposição. Quero agradecer também, então, a nossa audiência fiel aí. Os vídeos estão chegando aí a 15 mil visualizações ali, né, no YouTube. Quero agradecer você que vem acompanhando aí, né, o Pode Conectar. Lembrando que o Pode Conectar é de oferecimento do Conectar Hub, né, esse lugar incrível. Fica aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, na Rua dos Andradas, 1234, no 15º andar. Então, mais uma vez, valeu, obrigado por você existir, por curtir, comentar lá nos episódios também do YouTube e também ali no Spotify. Valeu!